Pedrosa é brabo. Pedrosa, vou te falar, olha pra esse garoto é brabo. Agora, o outro da sunga colorida, não é lá brabo, de Niterói, ele achou que eu tava com o jacaré aqui, gente. Tudo bem que o meu sapato, o sapato que o governador Cláudio Castro queria emprestado, e que o vice-governador Tiago Pampolho olhou aqui e falou, esse sapato vai ser meu. Quase que eu apresento o programa sem sapato, gente. Ô, Caio, oi, pela quantidade de beijos que você tá mandando aí, monta logo uma barraca do beijo, pô. Então você ia querer ser o primeiro a ganhar beijo, é isso? Sim, aí assim, cara. Ele falou, não foi, Fernanda? Fernanda, beijos pra você, beijo, excelente Caio. Programa. Você manda beijo pros meus bebês que adoram comer feijão com mamãe. Ai, que lindo, gente. Um escândalo de lindo, gente. Um beijo. E o líder Flamengo tropeçou ontem 1-1 diante do Bangu. Com isso, o Fluminense pode passar o Fla na liderança amanhã. A reportagem é de Luciano Júnior. Foi difícil encontrar alguém com a camisa do Bangu. Em compensação, a do Flamengo estava por todos os lados. 4-0. Mesmo sem Gabigol, Arrascaeta, Sem Gabigol e Arrascaeta. De onde vem tanta certeza aí? Do coração. Por ser um jogo tranquilo, no interior, a partida virou um programa de família para o morador de Volta Redonda. Fiquei sabendo hoje que o Flamengo ia vir, a gente foi, compramos para poder vir. A pequena Lavínia veio com o pai. E com um desejo. Ela pede uma foto com o Davi Luiz. Mas logo hoje, Lavínia... Ah, que pena, Lavínia. Hoje não vai dar para você tirar a tua tão sonhada foto com o Davi Luiz. Isso porque o Flamengo veio aqui à Volta Redonda para pegar o Bangu com uma equipe alternativa. Basicamente, o Sub-20, reforçado por um outro zagueiro que já foi titular, o Rodrigo Caio, e também um garoto de 16 anos, o Lohan. Mas vamos ao que interessa. Bola rolando e o Flamengo começa forte com essa jogada de Huerton pela esquerda. O Bangu responde, mas a cabeçada de Samuel é fraca. Os chutes de longe são uma arma do rubro-negro, mas a pontaria não ajuda muito. O time de Moça Bonita não se assusta. Felizardo tenta. A bola bate no goleiro Matheus Magalhães e sobra limpa para Renatinho. 1-0 Bangu. Vem o segundo tempo com o Mateusão tentando por cobertura. Quase deu. Na saída de bola, o Bangu dá mole. Mateusão rouba de Patrick e toca para o menino Lohan fazer sua festa. Tudo igual. Lohan é o jogador mais jovem da história do Flamengo a marcar em um jogo do time profissional. E Lohan queria mais e quase fez esse aqui. E ainda teve essa outra chance que o goleiro evitou e garantiu o empate. Final, Bangu 1, Flamengo 1. E a certeza de que uma nova estrela surgiu no rubro-negro, Lohan. É um menino que consegue aliar velocidade, qualidade técnica, é um menino que finaliza muito bem. É um jogador clássico para a posição e eu acho que o Flamengo, cuidando bem do Lohan, ele vai dar fruto para a gente muito cedo. Acho que ele vai pular muitas etapas nesse processo. Muito bem, Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Meus amigos, boa tarde para vocês, para você que está aí com a gente, boa tarde. Vene Casagrande, o Lohan foi o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Flamengo no profissional. E é uma expectativa muito grande em torno desse jogador. Depois do Matheus França, hoje o holofote é todo em cima do Lohan? Boa tarde, Filandinha. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Sim, o Lohan é o considerado hoje a próxima joia do Flamengo depois do Matheus França. Inclusive, o Flamengo recusou a terceira proposta pelo Matheus França, depois a gente pode falar sobre isso. Mas sobre o Lohan, como você mencionou aí, é o jogador mais jovem a fazer um gol com a camisa profissional do Flamengo. Ele não está nem próximo de bater 17 anos. Ele tem 16 anos e 6 meses, se não me engano. É um jogador que é considerado aí pela diretoria do Flamengo, como eu disse, a próxima joia. Inclusive, a diretoria do Flamengo já trabalha para renovar o contrato dele, para estender o contrato dele e dar uma valorização salarial. Mas é aquilo, eu peço sempre calma, porque a partir do momento que cria uma expectativa muito grande em cima de um jovem, e ele pode não corresponder às expectativas, porque pode. Isso aconteceu com muitos jogadores já.
Mas o Lohan, sem sombra de dúvidas, é um jogador que vai fazer muito sucesso ainda no futebol brasileiro. Chama atenção também a parte física dele. Ele é um jogador extremamente forte para um atleta de 16 anos. E que tem outro Han que também está fazendo sucesso no Vasco? Não, acho que o futebol carioca está muito bem servido com esses garotos de 16 anos. E aí a gente tem que frisar o tempo inteiro que tem que ter muita calma. No Flamengo tem o Lohan. No Vasco, no jogo passado, estreou o Ryan, que é outro jogador que também tem muita qualidade, frequenta a seleção brasileira de base o tempo inteiro. E hoje, o Vasco conseguiu chegar nessa situação de não precisar queimar os garotos, assim como está acontecendo com o Lohan. Não tem noção o torcedor da experiência que é um garoto de 16 anos jogar um jogo de campeonato carioca. Muita gente, o carioca. Gente, jogo valendo com um profissional é outra parada. Então, muito legal ver o Lohan em campo aí. Tomara que ele deslanche com a camisa do Flamengo, porque talento ele tem de sobra. Tirando o Rodrigo Caio, a gente já vai falar sobre ele. Nesse jogo aí, assim como no do Audax, na estreia do Flamengo, foram os jovens que vestiram a camisa e representaram o rubro-negro. Quem passou nesse vestibular aí, Venê? Olha, eu vou te falar que teve gente sendo reprovada, Fernandinha. Eu botei uma expectativa muito grande no Mateusão. Eu achei que o Mateusão fosse aproveitar melhor as oportunidades. Ele não conseguiu aproveitar nem contra o Audax e nem contra o Bangu. Por outro lado, o Cleiton fez mais uma grande partida, que é um zagueiro, que inclusive já atuou em outras oportunidades no time profissional, mas novamente ele fez um grande jogo. Gostei do primeiro tempo do Marcos Paulo, depois ele caiu um pouco de produção. O Verton é um jogador que passou sim no vestibular, já tinha passado na temporada passada, mas novamente aproveitou a oportunidade. O Igor Jesus é um volante que está sendo trabalhado pelo Flamengo. Então, o Flamengo tem grandes jovens, não é porque empatou em 1-1 com o Bangu, que é um bom time, isso também precisa ser dito. Hoje o Bangu, do time de menor investimento, para mim é o melhor atualmente. Treinado pelo Felipe Maestro. Treinado pelo Felipe Maestro. Mas, embora tenha sido 1-1, acho que os jogadores deram conta do recado. Isso que é o mais importante. O Flamengo novamente lançando os jovens aí futuramente para o time profissional. O Cleiton, que teve uma dupla muito mais do que experiente. O Rodrigo Caio foi zagueiro ao lado dele desde o início, jogou 60 minutos. Rodrigo, depois de 6 meses, voltou numa partida pelo Flamengo. Foi aplaudido no início e assim que foi substituído, Pedrosa. E jogou do lado de um garoto que tem muita personalidade mesmo, tá? Pra quem não se lembra, o Cleiton recebeu até proposta para sair no ano passado. O Flamengo resolveu segurar o Cleiton, a gente deu essa informação aqui. E o Rodrigo Caio, eu tô cansado de falar, parece que ele não fica tanto tempo sem jogar, Verdade. Parece que ele não teve problema, porque ele tem uma tranquilidade, ele tem uma calma, ele tem uma leitura de jogo também, porque ele não é um cara muito alto, ele não é um cara muito forte, mas ele é inteligentíssimo. Então, tomara que o Rodrigo Caio consiga também ter uma sequência nessa temporada. E ele falou depois da partida de ontem. Cadê? Mais um obstáculo superado e isso para mim é o mais importante, poder voltar a jogar, poder me sentir vivo novamente, porque é o que eu amo fazer, que é jogar futebol, estar dentro de campo e estar feliz. Importante o meu retorno, importante voltar a jogar, me sentir bem, isso aí para mim é uma vitória. Cara, dá confiança, né, Venê? Agora, o Venê Luiz, o Flamengo não jogou com força máxima por conta da Supercopa, né? Como é que tá a expectativa para a decisão nos bastidores da Gávea? E se você concordou com a escolha de entrar só com o time sub-20? Olha, Fernando, isso aí é um bom debate. Eu não concordei. Eu acho que alguns jogadores que pouco atuam pelo time profissional do Flamengo poderiam ter sido, sim, relacionados. Vou dar alguns exemplos aqui. Pablo, zagueiro, pouco joga. O Varela, o próprio Varela, que briga pela titularidade na lateral direita, pouco joga. O Pulgar, pouco joga. Eu acho que alguns jogadores poderiam, sim, ter sido relacionados. O Marinho é um jogador que ainda busca se firmar no time do Flamengo. Pouco joga, poderia atuar. Hugo Souza, um jogador que esteve próximo de deixar o Flamengo. Por que não partiu do Hugo chegar para o Vitor Pereira e falar, deixa eu jogar essa partida, que me dá confiança, se futuramente Mas o será Santos... que ele tem essa abertura com esse treinador ainda? Cria a abertura. A abertura se cria. Isso é um relacionamento pessoal. Se você tem a oportunidade de jogar uma partida como essa, por que você não vai jogar? Eu acho que o Vitor Pereira errou. Nada justifica. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma informação, mas o Vitor Pereira pode ter pensado, olha, entre uma partida contra o Bangu, eu prefiro botar um titular contra a reserva no Ninho do Urubu, que a preparação vai ser melhor para a Supercopa do Brasil. É algo que é a única coisa que explica, porque fora isso, não tem explicação, porque o Vitor Pereira poderia sim ter colocado alguns atletas para jogar nessa partida. Pedrosa concorda com o Venê? Também acha que poderia ter ser mesclado esse time do Flamengo de ontem? Eu acho que sim, porque aí você tem uma oportunidade de você também preparar, principalmente na minha visão,
o banco de reservas. Porque esses caras, gente, eu já falei aqui, hoje você tem a oportunidade de ter 5 substituições dentro de um jogo de futebol. Muda jogo. Isso muda jogo. Você estudar um time principal, os 11 titulares, é uma coisa. Quando outras peças entram e você tem variação tática dentro do seu time, você tem a oportunidade de surpreender o seu adversário. Então, para mim, eu concordo com o Veneno. Variação tática e oxigênio também, né? Eu posso só dar um exemplo sobre esse caso? Em 2021, o Flamengo iniciou o Campeonato Carioca só com a garotada. O Michael, na ocasião, buscando ainda oportunidade no time, porque ele ainda não tinha engrenado, ele pediu ao treinador, se eu não me engano, era o Rogério Ceni na época, pediu ao treinador para jogar o início do Campeonato Carioca com a garotada. Na temporada 2021, quem foi o destaque do Flamengo na temporada? O próprio Michael. Isso faz diferença. Eu acho que alguns jogadores poderiam chegar e pedir ao treinador, deixa eu jogar essa partida. O Everton, que está numa crescente desde o ano passado, já é uma minutagem para início de temporada. O próprio Marinho, que ainda não aconteceu aí com a camisa do Flamengo, né, Pedrosa? Não, e são jogadores que têm capacidade de decidir jogo, gente. O Marinho poderia, contra o Bangu, decidir uma partida, conseguir os 3 pontos para o Flamengo. O Everton, a mesma coisa, pensando numa sequência de temporada. Esses caras precisam meio que tirar essa pressão de cima deles e fazer uma grande partida, deitar no jogo e falar assim, cara, me sinto bem agora, tô bem com essa camisa, vou poder ajudar o Flamengo de todas as formas. Por quê? O Cebolinha tem qualidade suficiente para isso. O Marinho também tem, só que é um cara que tem tido a dificuldade, joga em outra posição e etc. O Campeonato Carioca, para mim, é o melhor vestibular. Ah, o calendário é muito complicado. Aí você não coloca os caras para jogar, você prefere deixar eles treinando do que eles jogando para pegar ritmo de jogo? Usa o Carioca de pré-temporada. Utiliza o Carioca para você poder colocar esses caras no eixo, porque os titulares a gente já sabe quem é. E sejamos francos, Quem tempo são, de na recuperação tem, né? Porque o jogo foi ontem, terça-feira. Quarta, quinta, sexta. O jogo é só sábado. O Palmeiras, que é o adversário do Flamengo no sábado, joga hoje. Fala aí em Palmeiras, ô Vene, como está sendo essa preparação para a Supercopa? Já é a final, esse jogo já é sábado, gente. Não, é tido como extremamente importante. E, de fato, assim, óbvio que a pressão está muito maior, muito mais em cima do Palmeiras, tanto é que quem acompanha o noticiário do Palmeiras está vendo torcida protestando, torcida pedindo contratação. Muro pichado. Blogueirinha, chamaram a presidente exatamente. de blogueirinha, Até né? o Palmeiras perdeu 2 grandes jogadores, né? Gustavo Scarpa e Danilo. E o Palmeiras não foi ao mercado em busca de reposição. O Flamengo, teoricamente, vai perder o João Gomes, mas já buscou reposição, que no caso foi o Gerson, que vai ser titular contra o Palmeiras. Que reposição, né? Eu acho que é uma final que vai mexer com muita coisa. Quem perder, os ânimos ficarão, digamos assim, um pouco exaltados. O Flamengo tá com a pressão também de ter perdido 2 finais pro Palmeiras, Sim. né? Isso pesa. O Palmeiras tem uma rivalidade com o Flamengo muito grande. E assim, o Palmeiras não perdeu 2 jogadores. O Palmeiras perdeu o Gustavo Scarpa, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, um jogador absurdo, o melhor jogador do Palmeiras na temporada passada. Anda de skate, toca violão, E faz tudo. lê livros. Então, assim, é uma perda Eu sou muito fã grande e não dele. teve reposição ainda. Mas eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado por todo o tamanho. Porém, se você for colocar hoje quem é o melhor time dentro de campo, eu colocaria o Flamengo. Eu acho o seguinte, só para finalizar esse assunto, o Palmeiras tem um time inferior e um elenco inferior. Porém, tem um treinador que está há mais tempo. O Flamengo tem um time melhor, um elenco melhor, mas é um treinador que está apenas há um mês comandando o Flamengo. Isso faz diferença. O Abel Ferreira é um baita treinador. Por isso que eu não coloco ninguém como favorito. E aí, a gente conversou isso aqui em off, isso foi uma decisão da diretoria do Flamengo. Porque se o Flamengo tem Mundial e Supercopa do Brasil, 2 títulos importantes para o Flamengo ainda. E tem a Recopa, e opta por trocar um treinador que estava dando certo, que era campeão da Libertadores, isso é uma decisão da diretoria. Não que eu esteja preocupada. E por que mas eu digo? Eu fiquei boba. Por que eu digo isso? Porque o próprio Vitor Pereira, na minha visão, não pode ser crucificado. Porque com 2 meses de trabalho, você não consegue fazer quase nada. A culpa é de quem colocou ele. Então, por isso que eu digo, se perder, exemplo, se perde a Supercopa, o Mundial e a Recopa, eu não acho que o Vitor Pereira tem que ser demitido como muita gente vai pedir. Verdade, Também não acho. É verdade. Perguntaram se meu look é pra Supercopa, Pedrosa. Tá de verde? Mas é o eu verde gosto de Palmeiras. verde. Eles lançaram a camisa ontem, Que inclusive. bobagem, negócio de Supercopa. Inclusive, eu o Flamengo gosto também dele. vai estrear a camisa. Vai estrear a camisa, Será os um dois? jogo de estreia de camisa. Olha, tem um Twitter aqui que é pra gente, sei lá, entende. É o teu nome, gente? Que loucura. O João Gomes foi ou não foi? Joga ou não joga? Não joga contra o Não Palmeiras. joga. Até porque o Flamengo precisa resolver essa situação da venda.
até o final de semana, porque tem a questão de janela de transferência, né? Lá na Europa, que fecha no dia 31, se não me engano. O mocinho já tá com a bolsa pronta, gente. Deixa o menino sonhar, né? Embora pro sonho dele. Deixa ele falar hello, Não pô. é, Venê? Eu queria muito, eu já falei, eu queria muito que ele fosse pro Lyon. Pra mim era um interesse particular. Mas o menino quer. É isso, né? vai ser feliz. Pô. Muito bem. O Vasco vai, enfim, fazer a estreia no Carioca com o time principal. O jogo vai ser no Luso Brasileiro contra a Portuguesa. Após realizar a pré-temporada nos Estados Unidos, o Vasco volta a território carioca para disputar o estadual. O jogo de hoje marcará uma nova era para o Gigante da Colina. O time principal vai estrear com vários reforços milionários que colocaram a expectativa do torcedor nas alturas. Os nomes mais badalados, como o atacante Pedro Raul e o volante Jair, deverão ir a campo na partida. Já o meia Luca Orediano segue sendo preservado e não vai jogar. Até o momento, o Vasco tem uma rodada a menos que os demais e possui apenas 2 pontos no Cariocão. O jogo de hoje será contra a Portuguesa da Ilha, o time luso-brasileiro que vem de maus resultados no estadual. A partida será às 9h10 da noite no estádio luso-brasileiro. Você quer ou não quer falar disso, Lucas Pedrosa? Eu quero falar, Então Fernanda. fala. Olha só, nessa manhã... O CR7 já focou em você. Vamos Muito lá. bem. Nessa manhã, na verdade, nessa semana, estourou uma informação de que o Vasco estaria interessado em Papu Gomes, meia do Sevilha, campeão do mundo com a Argentina. Inclusive, ele até teve uma lesão na Copa, mas é um baita de um jogador, jogou na Atalanta, agora está lá no Sevilha, que também pertence a 777. Papu Gomes é um argentino de 34 anos que tem contrato até meio de 2024 com o Sevilha. E a informação que todo mundo veio me perguntando nessa manhã, e eu sempre falo a mesma coisa, gente, quando eu tenho informação, eu falo. Se eu não tiver, eu não vou falar. Não adianta ficar me perguntando e o Papu, e o Papu, e o Papu. Se eu tiver, eu sou o primeiro a não querer guardar essa informação. Então, assim... O Big Boss perguntou, e o Papu? Então, vamos lá. A informação que eu apurei nesse momento é que o Vasco fez sim uma sondagem pelo Papu antes da Copa do Mundo. E por isso... vazou-se essa informação. Antes da Copa do Mundo, o Vasco procurou saber. Por quê? A gente já trouxe aqui no programa. Desde o fim da Série B, o Vasco está no mercado buscando opções. O ponto é, isso foi há 2 meses. Sim. Hoje não há negociação. Hoje o Vasco não fez proposta pelo Papu Gomes. Então, o que eu posso falar para as pessoas, pelas informações que eu apurei, não só com gente e fonte dentro do Vasco, mas também fonte próxima ao jogador, é que não há nada entre Vasco e Papu Gomes nesse momento. A torcida, Fernanda, invadiu o Instagram do Papu Gomes, invadiu o Instagram da esposa dele. Eu não posso falar, sabe por quê? Porque quando vocês dão essas notícias do Vasco... Você também vai, né? Não, eu vou também. Mas aí outro dia, não sei qual foi que você falou, a torcida invadiu pra pedir, aí eu fui lá clicar, tava o meu marido. Que momento. Aí eu falei, cara, que é eu? Por que você mandou mensagem? Pô, o jogador é bom. E eu acho justo, falei, tá? não é possível. Eu acho justo, porque isso mexe com o jogador. Vários jogadores Claro, que são verdade. apresentados, eles falam sobre verdade. isso. No caso do Davi Luiz foi isso. Exatamente. É verdade. Só que uma coisa é isso aconteceu. Aí ele restringiu os comentários também, só pode comentar quem segue o Papu Gomes hoje. E o que eu posso dar de informação é isso. Hoje não tem proposta pelo Papu Gomes, não tem negociação pelo Papu Gomes. É um jogador que, inclusive, voltou a treinar com o Sevilha e vai ficar à disposição para o jogo do Campeonato Espanhol no final de semana. Pedroso, e o que está acontecendo em relação ao Complexo de São Januário? Vamos lá. Ontem, mais uma notícia exclusiva a gente trouxe ontem, 63 conselheiros da situação. O que significa a situação, Fernanda? As pessoas que foram eleitas são da gestão. O Vasco tem 300 conselheiros, 63 conselheiros da situação cobraram explicações, fizeram um documento protocolado na Secretaria do Clube em relação ao Complexo Esportivo de São Januário. Lembrando, vai se perguntar assim, mas São Januário não é da SAF. Mas, por contrato, a gestão do Complexo Esportivo de São Januário é da SAF. Então, o que eles querem saber? Quem está cuidando de São Januário, porque, de fato, existem partes abandonadas dentro do estádio. Eu já vou falar isso aqui, Fernanda, eu vou até me alongar um pouco. Eu frequento São Januário há 20 anos, eu tenho 28. Desde os meus 8 anos foi a primeira vez que meu pai me levou em São Januário. São Januário é lindo, é maravilhoso, tem uma aura assim que é coisa de louco, a história vive ali. Só que São Januário é um estádio, sim, abandonado estruturalmente. O banheiro de São Januário é uma vergonha, existem áreas comuns que são uma vergonha. Então, assim,
o questionamento, na minha visão, é completamente pertinente e o Vasco tem que responder. Porque São Januário é um patrimônio do clube que está sendo administrado pela SAF e que precisa ser bem cuidado. Não falo de reforma, falo de cuidado com o estádio do Vasco da Gama. Sabe qual é o problema sobre isso aí? Tem gente que gosta de ver o estádio assim largado e confunde com o ambiente hostil. Isso é totalmente diferente. Não, nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Porque estádio raiz é estádio assim, largado, que não dá estrutura para o adversário. Totalmente diferente. Acho que não. Tem nada a ver. uma Agora, coisa o com que a me outra. impressiona com o drone de vocês é que antes de começar o programa, estavam vocês dois aqui. Aí eu perguntei, a informação você me deu. Quando eu perguntei, já veio uma outra informação. E pior que veio mesmo, eu na hora. Sei, eu Só tô que vendo assim, você mexer as no drone. pessoas, eu e o Ivenê, a gente se conhece há 8 anos também. Então a gente troca informação, vai ter hora que a gente vai concordar, vai ter hora que a gente não vai concordar. Mas o mais importante, a gente está sempre junto trabalhando para um ajudar o outro. Isso porque é verdade. Até porque a gente trabalha pro SBT. Perfeito, perfeito. Ai, não vou falar o que o Big Boss falou. E já tem no drone aqui do Venê negócio de Bruno Henrique. Ah, é verdade. Não, João Kleber. Eu tinha esquecido. Tem drone do Bruno Henrique. É triste ou feliz? Não, feliz, pô. É feliz? Boa notícia. Boa notícia de Bruno Henrique. Já vamos segurar a audiência ou você vai falar agora, Big Boys? Agora? Eu não quero agora. Pra segurar a audiência, eu quero falar do meu glorioso. Ah, boa. Volta a campo amanhã, depois de uma semana sem jogo. Cadê? Não sei se eu fico triste, se eu fico feliz. Vai. Buscando se recuperar no Campeonato Carioca, o Botafogo entra em campo nesta quinta-feira contra o Madureira, às 7h30 da noite. A partida é válida pela 4ª rodada da competição e vai acontecer no estádio Luso Brasileiro com o mando do Glorioso, uma vez que o Engenhão ainda está em reforma. Para o jogo contra o Madureira, o técnico Luiz Castro pode ter reforços de peso. Adrielson e Gabriel Pires treinaram normalmente nesta terça e podem ficar à disposição da comissão técnica. Adrielson desfalcou o Glorioso no último jogo por conta de um problema muscular. Já Gabriel Pires apresentou um quadro de amidalite. Além dos dois brasileiros, o treinador português já poderá utilizar o zagueiro equatoriano Segovia. Atualmente, o Botafogo tem 3 pontos e é o 6º colocado estadual. Você quer falar? Já voltamos, hein? Tá. A gente vai fazer. Manda aí no grupo, tá? Ó, porque eu não sei se vocês sabem. Não vou falar o que é, mas já tirou. O Venê, ele é professor de português, sabia? Ah, é? É, Venê Pasquale. Venê Pasquale. Para com isso, meu. Sem graça, mas os dois falam muito bem, escrevem muito bem, enfim. Falar do Botafogo, Adrielson de volta, Gabriel Pires de volta e o Segovia podendo jogar. Eu mandou um áudio pro Marcão, o Marcão falou o nome dele de outro jeito. Segovia. Falou qual? Segovia? Aí eu falei, Marcão, como é que fala? Porque eu tenho que falar o nome certinho, até pela locução. Claro, com certeza. O nome dos caras é o Perry. A gente ficou Perry. Eu falava Perry. É Perry. É Perry. Ah, tá. É Lucas Perry. Hein, ô Pedroso, o que esperar desse jogador? Olha, ô Fernando, eu acho que o Botafogo fez poucos movimentos de mercado, mas isso aí eu vou fazer um elogio aqui público ao Rafael Rezende, que tá lá. Maravilhoso, que é um dos caras do scout. E são caras que conhecem muito, mas muito de mercado da bola. Então, toda a contratação do Botafogo ano passado, se você for parar para analisar, pode até não ter dado certo. Mas foi uma contratação que tem coerência no que você fez. O Adrielson foi isso. Segunda janela, principalmente. Perfeito. Então, assim, você tem que... Tiquinho, Eduardo, Cuesta, Lucas, gente. Tiquinho, Marçal, Adrielson e Marçal. Lucas Perry. Esses 5 nomes aí da segunda janela. Então, assim, eu acho que o torcedor do Botafogo pode esperar dos nomes que estão sendo contratados, inclusive o garoto do América Mineiro, Carlos Eduardo? Carlos Alberto, perdão. Esse também você pode esperar. Eu confundi porque tem vários Carlos Eduardo e Carlos Sabe Alberto. Sabe por que eu não esqueci o nome dele? Que é o nome do Peção que se chama Carlos Alberto. É mesmo? Mentira! Isso eu não sabia, não. É sério isso? Né, Júnior? Carlos Alberto Júnior? Se chama Carlos Alberto. É mole. É isso. Então, assim, eu acho que o torcedor do Botafogo tem que ter paciência. Foram poucos nomes, mas que pode se esperar, sim, uma boa temporada aí. Segovia, Marlon, Carlos, Marlon Alberto, Freitas é muito bom. São as 3 opções aí, as novidades. O Segovia, a torcida equatoriana é apaixonada por ele. Que, assim, isso mostra que o Botafogo fez o movimento correto. Se vai dar certo ou não, aí depende de vários fatores. Não é porque o jogador é bom que vai dar certo. Mas eu acho que o movimento da diretoria foi correto. E o mercado sul-americano, cara, é uma mina de ouro. É Se verdade. você garimpar,
Primeiro, porque tem grandes jogadores que estão acostumados a jogar num nível competitivo, que eu digo de estar acostumado com ambiente, com torcida, e eles ganham pouco. Não, é porque a nossa moeda é mais forte. Tem um baita exemplo, é o Enzo, que saiu do River e foi pro Benfica. E agora o Chelsea está querendo pagar 100 milhões de euros nesse jogador. Então, assim, isso mostra que se você fizer uma análise de mercado decente no futebol sul-americano, você vai conseguir contratar bons jogadores e baratos. Concordo. E o Botafogo encaixa bem. Se a gente olhar hoje no clube, os 2 jogadores que mais jogaram as partidas desse elenco é o Carly e o Gatito, que são 2 estrangeiros. É verdade. E aí chegou o Cuesta, que também já encaixou. Muito o bem. Que você está falando dos meus jogadores, do Fogão? Eles batem bem falta, né, lá? Ó. Não, essa não foi boa, mas eles estão batendo bem. É, lá. Aí, Tiquinho, né? Mas olha aqui, Tiquinho! Soares. Mas o Tiquinho... Você tá não falando de qualquer pessoa, Big Boy. Você falando do Tiquinho. E a característica dele atacante. Essa tirada, essa batida colocada do Tiquinho é a característica dele. Eu não sei o que ele faz melhor. Joga futebol ou dança? Já viu ele com o chinelão dele? Já, claro que já. É bom. E sabe que o meu outro Big Boys, que eu tenho outro Big Boy, o meu preferido é você, tá, Diogo San Germano? Tá bom? Não falo, eu só falo pra você. Ele fala ok. Ok. Mas o outro tem mais dinheiro. Mas eu tenho outro Big Boys, que é John Textor. Ele tava lá, tá no Brasil, tá aqui, brincando, saltando atrás de passou atrás do Marcelo. Foi ao Ninho do Urubu. Foi ao Ninho do Urubu. Ele concedeu ontem entrevista para os queridos do Fogão Net, 2 queridos, o Cadu, o Bernardo. Falou sobre as metas no Botafogo. Cadê? Every year we want to become better. We want to get better. That's goal. Até a gente ganhar um título, a gente quer se tornar melhor e melhor e melhor. This past year we qualified for Copa Sudamericana. Esse ano passado a gente já conseguiu a vaga para a Sul-Americana. This next year we want to qualify for Libertadores. Esse próximo ano, olha aí, gente, já está dizendo, esse próximo ano a gente quer entrar na Libertadores. The next year, e no ano que vem, 2024, I want to be top 3. Quero ficar entre os 3 maiores do Brasil. The next year, e no outro, 2025, I want to win a championship. Vou ganhar um torneio. A big one, John? A big one? Big one. Ok. Um título grande. Mas o dono da lanche é um cabelo. Tá animada, Fernanda Maia? Muito, porque eu não tô entendendo o que ele tá falando. Sabe por quê? Além de ser inglês, eu não entendo. Porque a gente vai ganhar... Ninguém contou pra ele que vai ganhar a Sul-Americana. E no SBT. No SBT. É isso, bacana. O chefe ficou doido. Isso é planejamento. Falando sério agora, Fernanda, eu acho maneiro demais esse planejamento que o John Textor estabelece. Porque isso são metas. Metas, ele deve ter conversa lá com o Mazuco, com os demais dirigentes do Botafogo, e ele estabelece metas. Agora, se vai conseguir ou não, a gente não sabe. E a gente sabe mas são que faz metas. parte de qualquer clube a meta anual. Eles, a gente vai cair, a expectativa de chegar até tal fase na Copa do Brasil, até tal fase na Sul-Americana, no Brasileiro, até por uma questão de premiação, para você fazer a questão do dinheiro do clube. E eu gosto do John Textor, esse sentido dele ser muito sincero. Ele senta, conversa e fala a verdade. Sim. Ele pode até sonhar em ganhar a Sul-Americana, mas desse jeito ele tira essa questão de eu prometi que eu ia ganhar. Uma coisa sou eu falar aqui brincando, outra coisa é o cara falar vamos ganhar um título esse ano. Claro. E o futebol, Fernanda, ele é feito de encaixe. Pode muito bem ser que ele não consiga ganhar o título que ele está pensando lá no 3º ano e ganhe no 2º, ganhe no 1º ou não ganhe. Mas o ponto é, eu acho que quando o torcedor, ainda mais agora nesse novo momento de SAF, ele está sempre se perguntando, e aí, quanto tempo que vai demorar? Quanto tempo que vai demorar? O dono do clube mete a cara e fala o que ele falou, eu acho extremamente positivo, porque ele está mostrando que ele está ligado sim. Muita gente começou a questionar, vai comprar o Lyon, vai largar o Botafogo e etc. Não tem nada a ver. Então acho muito legal o John Textor ter dado essa coletiva aí e acho que o planejamento tem que ser esse mesmo. Que aí bota na cabeça do torcedor que a paciência, por mais que seja muito chato ficar falando essa palavra toda hora, ela é extremamente crucial nos processos do futebol. E ele tá bem à vontade. Ontem o Marçal tava dando uma entrevista no treino e olha o que o Big Boys fez. Cadê? Não é você não, Big Boys, é o outro. Cadê? Ó, enche a tela aí, cadê? Empata alguma coisa. John tá aí. O quanto que ela
Se não der essa risadinha, sabe quem faz essa risadinha? É igual a gente quando bota o vídeo. Quando o Big Boy faz piada. Olha lá, assim que o Vene fica lá, quando bota, o Big Boys escolheu um vídeo pra transição. Aí a gente faz assim, ó. É, bacana, legal. Aquela piadinha. Fica no Vene já. Fica no Vene, barulho de drone, que tem drone do Vene em relação ao Bruno Henrique. Vamos lá. Eu vou ler de maneira literal conforme a pessoa me passou. Vene, boa notícia sobre o BH. Ele deu uma avançada na recuperação. Foi para campo e está fazendo uma coisa ou outra com bola. Coisa simples, condução de bola basicamente, mas já é algo para se comemorar. Agora tem um ponto negativo em relação a essa história. O Bruno Henrique ele tem contrato apenas até dezembro desse ano e o Flamengo ainda não procurou o jogador para renovar e o jogador quer ficar. Aí, Vene? Mas aí... Você acha que não vai rolar? Eu acho que a diretoria do Flamengo vai aguardar como é que o Bruno Henrique vai reagir pós-lesão. Acho que é por conta disso a diretoria do Flamengo ainda não procurou o Bruno Henrique. Mas a notícia boa é essa. Ele evoluiu na recuperação dele, uma grave lesão no joelho, uma cirurgia que ele precisou fazer, mas já deu uma avançada e está trabalhando com bola no campo. E o Sobe o barulho de drone, que tem drone do Big Boys. Sim. Big Boys tem o drone dizendo que o avanço dele no tratamento está um pouquinho à frente do que do natural. Pro tipo de lesão que ele teve, o tipo de tratamento que ele está fazendo, o Bruno está um pouquinho à frente. A evolução dele está mais rápida do que de outras pessoas que já tiveram esse tipo de lesão. Então, ponto positivo aí pro Bruno Henrique e para todo o staff que está cuidando dele, né? Basicamente, o Flamengo está tentando acelerar o processo de recuperação dele para ter o Bruno Henrique no segundo semestre. E eu confesso para você que eu estou ansioso para ver isso. Com o Bruno Henrique de volta, o que fazer com o time titular? Quem sai? Mas é a pergunta para mim? Quem sai, Pedrosa? Ninguém sai, né? O Bruno Henrique, para mim, vira opção. Eu penso desse jeito É a sensação também. que eu tenho. Primeiro que você não sabe como esse jogador vai voltar. E se ele volta no Bruno Henrique? Modo Bruno Henrique. O modo Bruno Henrique. Motorzinho ali, Fernanda, mesmo antes da lesão, o Bruno Henrique já não era o modo Bruno Henrique. Mas e se ele voltar? Aí é muita especulação. Eu adoro o Bruno Henrique. Inclusive, em 2019, pra mim, eu tinha medo de todos os jogadores do Flamengo. Mas o Bruno Henrique era o pior. É verdade. Entendeu? Porque pra mim ele acabava com o jogo. Mas eu duvido, assim, com a força física, a capacidade física que ele tinha em 2019, um cara que teve todos os ligamentos rompidos do joelho, voltar da mesma forma, eu acho difícil. Talvez ele mude a posição, não sei. Eu tenho essa opinião. Eu acho que ele vai se tornar um centroavante. Que ele não vai ter mais a velocidade. E aí, Gabigol, Pedro? Amigo, vamos beber tira água. Um volante, mas bota antes ele. eu vou pedir pra vocês do Twitter, vocês puderem fazer o mapa de calor do cabelo do Vene. Quando ele abaixa pra ler o drone, a gente começa a ver o mapa. Vocês voltaram nessa resenha mesmo? Aqui, sabe, que tem mais um Mas pedaço, aqui tem parece outro. o mapa de calor do Messi, Vene. Preenche o campo inteiro aqui. Mas você, Pitalzinho, faz logo um charminho pra me maltratar. Lucas Pedrosa tem uma última super rápido do Vasco? Super rápido? Primeiro, parabéns pro meu tio Zezinho, tá assistindo a gente, é aniversário dele. O Vasco da Gama, o Orelhano não joga hoje porque ainda tá se condicionando. O departamento médico resolveu ter cautela com ele. De Luca tá voltando. Gabriel Dias também volta no final de fevereiro. Muito bem, você foi rápido até demais. Eu posso falar mais um pouco? Pode. Só pra confirmar, olha só, gente, eu não tô falando que o Papu não vai ser jogador do Vasco, mas hoje não tem negociação, é o que me garantiram. O Vasco teve interesse sim nesse jogador, só que não andou, não há negociação em andamento nesse momento. Se vai ter até por conta da repercussão, é outra história. O que eu posso garantir é que o Vasco não está negociando com esse jogador. Você tem última, Vene? A última é que... Oh, meu Deus. Ai, só não cai, hein? Só vou, ao vivo. Mas derrubei a mesa. Ele ri, viu só? Ele tá rindo, ele gosta da tua desgraça. Vamos lá. Notícia boa, o Flamengo divulgou nas redes sociais que renovou o contrato do atacante Pedro. Antes, o contrato ia até dezembro de 2025, agora vai até dezembro de 2027. Sabe o que não caiu? Porque nós estamos firmes. Perfeito. Acabou esse negócio de cair. Cair, ó. Acabou. Estamos firmes aqui, eu e você. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá rico? A gente tá chegando. Tá acontecendo. Dorme de luz acesa. Olha só, hein?